Oi, eu sou a Rebeca e no seminário de fisiologia de hoje vamos ver sobre valvulopatias. Antes de eu falar sobre o conceito da doença em si, eu vou fazer uma introduçãozinha sobre as válvulas cardíacas e as suas funções em condições normais. Como a gente pode ver aqui nessa primeira imagem, GIF, o coração tem 4 válvulas. Essas válvulas podem ser divididas entre válvulas atrioventriculares e válvulas semilunares. As válvulas atrioventriculares são a mitral e a tricúspide. A mitral está entre o átrio e o ventrículo esquerdo, enquanto a tricúspide está entre o átrio e o ventrículo direito. E aí a gente tem as válvulas semilunares, que é a válvula da aorta, e a válvula pulmonar. A válvula da aorta está entre o ventrículo esquerdo e a aorta, e a válvula pulmonar está entre o ventrículo direito e a artéria pulmonar. De primeira, o que é importante a gente saber? Que o sistema de válvulas do coração permite um deslocamento direcional do sangue entre as câmaras cardíacas. Além disso, esse sistema evita o refluxo do sangue para as câmaras anteriores de onde ele já passou. Agora a gente vai para a próxima. Aqui a gente vai falar mais do funcionamento das válvulas durante o batimento cardíaco. Então, na diástole, as válvulas atrioventriculares, que é a mitral e a tricúspide, elas vão se abrir. Então, o sangue do átrio vai entrar no ventrículo durante a diástole. E as semilunares, elas vão estar bem fechadinhas para não ocorrer o refluxo do sangue que está nas artérias para dentro do ventrículo. E na sístole, as válvulas atrioventricular, elas vão se fechar e vão evitar o refluxo do sangue do ventrículo para os átrios. E as válvulas semilunares, elas vão se abrir e o sangue vai fluir para as artérias. É importante dizer aqui também que essas válvulas, elas se abrem e se fecham passivamente. Isso é dependente do gradiente de pressão. O que isso quer dizer? Que que a válvula só vai se abrir quando, por exemplo, os átrios, a pressão de dentro dos átrios estiver maior que a pressão de dentro dos ventrículos. Nesse momento, as válvulas atrioventriculares vão se abrir. E quando ocorrer da pressão dos ventrículos estar mais alta do que a pressão das artérias, que ocorre quando tem a contração dos músculos cardíacos, as válvulas semilunares, elas vão se abrir para deixar o sangue fluir. E isso é um mecanismo que também dá uma economizada na energia. Finalmente, a gente chegou aqui no conceito da doença. E o que são as valvulopatias? As valvulopatias são doenças que afetam as válvulas cardíacas. E quando essas válvulas elas sofrem lesões, podem surgir 2 tipos de distúrbios, que é a estenose, que está aqui, ou a insuficiência ou regurgitação. Na estenose, como vocês podem ver, a válvula não abre corretamente. Então, a passagem de sangue não vai certa e cria um gradiente de pressão. Então, o sangue sai como um esguichinho, assim, porque o compartimento que ele está passando é muito pequeno. Já na insuficiência ou regurgitação, a válvula não vai fechar corretamente e isso provoca um refluxo de sangue. Então, ao invés do sangue todo, tem um sangue que volta. Então, é isso. O que é importante também? As valvulopatias, elas podem acometer todas as válvulas que tem, isso é, as 4. Porém, as principais ocorrências são nas válvulas mitral e aórtica. E, além disso, a principal causa das lesões, principalmente no Brasil, é a febre reumática. Porém, os defeitos congênitos também podem ser a causa de problemas nas válvulas. Pode não ser lesão, mas pode ser a falta de um dos folhetos, que pode ser um defeito congênito. E é isso, gente. Oi, pessoal. Meu nome é Vitória Pereira e vou explicar para vocês o mecanismo fisiopatológico das valvulopatias. Nos países em desenvolvimento, a principal causa das valvulopatias é a febre reumática, uma doença autoimune na qual as válvulas têm chances de serem lesadas ou destruídas. A febre reumática é causada por bactérias do gênero Streptococcus, principalmente as hemolíticas do grupo A. No início, elas causam faringite, escarlatina e infecções do ouvido médio.
Quando o corpo vai se defender dessas bactérias, os anticorpos acabam atacando por acidente não somente as proteínas da invasora, mas também as do próprio corpo, por um ano ou mais. As valvopatias também podem ser congênitas, mas no Brasil a principal causa delas é, de fato, a febre reumática. Antes de começar a falar das valvopatias propriamente, rapidamente vou explicar o funcionamento das válvulas em um coração sadio. É importante percebermos que na sístole, as válvulas semilunares abrem sem dificuldade, enquanto a mitral e a tricúspide fecham por completo, enquanto que na diástole, as válvulas semilunares fecham por completo e a mitral e a tricúspide abrem sem dificuldade. Agora, vamos ouvir os batimentos de um coração sadio, no qual é importante notarmos que o som é claro e limpo. Entrando agora nas valvopatias, podemos dividir essas lesões em dois grupos. A estenose, quando a válvula não abre direito e causa diferenças de pressão não esperadas, e a insuficiência, quando a válvula não fecha direito e provoca a regurgitação do sangue. Aqui do lado temos a figura de válvulas normais, uma aberta e uma fechada, e de uma válvula estenosada e uma válvula insuficiente. Na estenose aórtica, a válvula aórtica não consegue abrir totalmente, o que causa resistência à ejeção do sangue. Devido a isso, a pressão sistólica no ventrículo esquerdo se eleva, enquanto a pressão na aorta ainda está normal. Dessa forma, surge um efeito esguicho durante a sístole, com o sangue jorrando em velocidades altíssimas pela válvula estenosada. Isso provoca grande turbulência sanguínea na raiz da aorta, causando vibração e sopro sistólico de grande amplitude, o qual é transmitido para toda a aorta torácica superior e para grandes artérias do pescoço. Vamos ouvir o som do sopro causado por uma estenose aórtica, mas antes é importante lembrarmos do som dos batimentos do coração sadio, que é limpo, para então compararmos com o som que vamos ouvir e percebermos a diferença. Na insuficiência aórtica, a válvula aórtica não fecha completamente na diástole, o que causa refluxo de sangue para o ventrículo esquerdo e um sopro diastólico na ausculta. Por causa disso, na próxima sístole, o ventrículo esquerdo estará sobrecarregado, pois terá que ejetar o sangue vindo do átrio esquerdo, somado ao sangue regurgitado da aorta. Logo, como consequência da insuficiência valvar, a pressão diastólica diminui e a sistólica aumenta. Por fim, quando acontece a falência do ventrículo esquerdo, ocorre aumento da pressão do átrio esquerdo, que será repercutida na artéria pulmonar e nas câmaras direitas do coração. Mais uma vez, tendo em mente o som limpo produzido por um coração saudável, vamos ouvir o som produzido pela insuficiência aórtica. Indo agora para a válvula mitral, na estenose mitral a válvula não abre totalmente, o que causa resistência ao fluxo de sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo através dessa válvula e um sopro diastólico. Como a pressão no átrio esquerdo é relativamente baixa e constante, existe pouca diferença de pressão que mande o sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Então, devido à resistência causada pela válvula, a pressão do átrio esquerdo se eleva, levando a alterações elétricas na parede desse átrio, favorecendo trombos e arritmias. Esse aumento de pressão será transmitido aos vasos pulmonares e, com o ventrículo direito sobrecarregado, ocorre também um aumento da pressão desse ventrículo e, consequentemente, o aumento da pressão sistêmica. Vamos ouvir agora o sopro. Na insuficiência mitral, os folhetos da válvula mitral não fecham completamente, o que causa regurgitação sanguínea do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo e um sopro sistólico. Assim, na diástole, o ventrículo esquerdo se sobrecarrega, pois recebe sangue regurgitado na sístole anterior e o sangue vindo das veias pulmonares. A pressão do átrio esquerdo aumentará, mas por frações curtas de tempo, o que tornará a doença quase silenciosa até a falência ventricular esquerda, que aumentará a pressão média do átrio esquerdo, da veia pulmonar e da artéria pulmonar. Vamos agora ouvir o som produzido pelo sopro causado pela insuficiência mitral. E como uma consideração final, eu gostaria de dizer que eu trouxe esses sons de sopro mais por fins de curiosidade, porque o fato de a gente ouvir um sopro na ausculta do paciente
não quer dizer que a gente vá conseguir diagnosticar no consultório o que ele tem. É apenas um indicativo de que a gente deve encaminhar esse paciente para fazer um exame mais específico do coração. Bom dia, eu sou Gabriel Peixoto e irei falar sobre as compensações e descompensações fisiológicas das valvulopatias. Primeiro, eu vou falar sobre as compensações na estenose e regurgitação aórtica. Tanto na estenose quanto na regurgitação, o débito sistólico cardíaco é reduzido. Por isso, ocorrem essas compensações importantes, como a hipertrofia do ventrículo esquerdo e o aumento de volume sanguíneo, as quais eu vou discorrer melhor nos próximos slides. A hipertrofia do ventrículo esquerdo ocorre devido ao aumento da carga do trabalho ventricular, tanto no caso da estenose, que o ventrículo precisa trabalhar mais para ejetar o sangue, por causa da válvula estenosada, né? Quanto na regurgitação, em que a câmara ventricular à esquerda aumenta para conter todo o sangue regurgitado da aorta. Em alguns casos, essa massa ventricular esquerda pode aumentar de 4 a 5 vezes. E tem a compensação do aumento do volume sanguíneo. Esse aumento ajuda a compensar a diminuição do bombeamento efetivo pelo ventrículo esquerdo. O que? O volume sanguíneo aumentado é o resultado de duas coisas: a leve diminuição inicial da pressão arterial e os reflexos circulatórios periféricos induzidos por essa redução, levando a uma redução do débito renal de urina. O que isso significa? Esses mecanismos em conjunto diminuem o débito renal de urina, fazendo com que o volume sanguíneo aumente e a pressão arterial média retorne ao normal. Agora eu vou comentar sobre as descompensações da estenose e da regurgitação aórtica, que é a isquemia do miocárdio. A isquemia do miocárdio é a diminuição da passagem de sangue pelas artérias coronárias, que são os vasos sanguíneos que levam o sangue ao coração, né? Podendo levar à necrose, porque não está nutrindo o coração, por causa da isquemia. O aumento da pressão diastólica pode provocar compressão das camadas internas do miocárdio e a redução do fluxo sanguíneo coronariano, né, levando à isquemia do miocárdio. Esse aumento de pressão é por conta do maior esforço ventricular para a ejeção do sangue devido à valvulopatia, que é, no caso, a estenose e a regurgitação aórtica. Agora eu vou explicar brevemente sobre as compensações na estenose e na regurgitação mitral, ou seja, uma valvulopatia na válvula mitral, porque antes eu estava falando da aórtica, agora eu vou falar da mitral. Nessa doença ocorre o aumento do átrio esquerdo por causa do aumento da pressão arterial esquerda na valvulopatia mitral, que é essa que eu estou falando agora, pois há um maior esforço atrioventricular, né? E também ocorre o aumento do volume sanguíneo, devido principalmente à diminuição da excreção de líquido e de sal pelos rins. Esse aumento de volume sanguíneo eleva o retorno venoso para o coração, ajudando assim a superar o efeito da debilidade cardíaca por causa da estenose e da regurgitação, que é nos dois casos. E para fechar minha parte, a descompensação, né, da estenose mitral e da regurgitação mitral, onde ocorre o edema pulmonar. Pois tanto na estenose quanto na regurgitação mitral, a pressão atrial esquerda aumenta devido ao esforço atrioventricular, né, que eu já citei anteriormente. E por isso, o sangue pode começar a se acumular nos pulmões, causando esse edema pulmonar. E além disso, esse edema ainda pode causar uma constrição arteriolar pulmonar, prejudicando ainda mais o paciente em questão. Meu nome é Gabriele Machado e eu vou falar da prevalência da doença no Brasil. Bom, na figura 1 é possível observar um gráfico que mostra a prevalência absoluta da estenose aórtica não reumática no Brasil de 1990 a 2007. É possível observar no gráfico que os casos de doença vêm aumentando e que o sexo masculino está à frente do feminino na contagem total. Outro dado importante é que as doenças não reumáticas no Brasil subiram da 10ª posição para a 9ª em relação às causas de morte. Por isso, a taxa de mortalidade em todas as idades das valvopatias não reumáticas no país teve um aumento significativo de 87,5%. Além disso, vale ressaltar que o prolapso da válvula mitral
No Brasil, é a segunda causa de insuficiência mitral, cuja evolução é dependente da densidade do prolapso e tem idade média de apresentação em torno de 50 anos. Outro dado é que a estenose aórtica é a doença valvar cardíaca mais comum no país, e a prevalência dela aumenta de acordo com a idade, e afeta aproximadamente 3% da população com idade superior a 75 anos. Oi, meu nome é Bárbara Gonçalves e eu vou falar um pouquinho da relação entre valvopatias e Covid-19. Em primeiro lugar, coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias. Só que a relação dele com pacientes com valvopatia vai além. Vamos pensar em um paciente valvopata, gripado, com febre e falta de ar. Provavelmente essa pessoa vai se autodiagnosticar com Covid-19. Porém, é necessário um cuidado muito grande do cardiologista na diferenciação entre uma endocardite infecciosa, uma gripe propriamente dita ou um caso de Covid-19. Acredito que a maior relação que existe entre valvopatia e Covid é a similaridade de sintomas que pode gerar confusão não só em pacientes, como também nos profissionais da área da saúde. Além disso, as infecções virais, como o Covid-19, causam no paciente uma série de reações que podem desequilibrar as doenças cardiovasculares que até então estavam compensadas. É importante citar que, embora não haja um estudo concluído sobre os efeitos do Covid em pacientes valvopatas, outras pandemias virais, como SARS e MERS, causaram miocardite e insuficiência cardíaca de rápida progressão, assinalando que o coronavírus pode ter efeitos mais agressivos em pacientes com valvopatia. Mas bem, voltando para o desafio médico de diferenciar a COVID de outros sintomas cardíacos. Primeiramente, é pertinente saber se a sintomatologia do paciente estava controlada com as medicações e se essa descompensação ocorreu após um quadro infeccioso. Então, alguns exames, como o hemograma, para ver as alterações na composição sanguínea, ou o PCR, que é um teste que detecta a presença do RNA do vírus do COVID por meio do cotonete, vão ajudar a direcionar o raciocínio médico. A dosagem de BNP, que é um exame que avalia a insuficiência cardíaca, vai perder utilidade em casos de confusão acerca da origem dos sintomas, porque o COVID também altera o BNP. O raio-x de tórax, que auxilia na avaliação cardiovascular e em casos de pneumonia, não vai ser eficiente na diferenciação de COVID, sendo a tomografia de tórax o melhor exame para detectar, mediante a dispneia, o vírus. Além disso, o ecocardiograma também é útil como mecanismo para descartar ou confirmar se os sintomas são provenientes do coração. Agora falando da clássica população de risco, os idosos. Eles têm menos probabilidade de apresentar febre, portanto, quadros como tosse, dispneia, mialgia devem ser motivo de maior atenção. Sendo assim, a gente percebe que, além de ter uma relação muito íntima entre os sintomas de COVID e dos problemas recorrentes de valvopatia, ainda estão sendo feitos estudos para fazer uma associação mais precisa sobre as consequências do vírus em pacientes cardíacos. O que se sabe até agora é que as complicações são maiores em valvopatas. Inclusive, de acordo com o Colégio Americano de Cardiologia, que lançou um boletim para orientar os profissionais da saúde quanto ao assunto, dentre os pacientes hospitalizados pelo novo coronavírus, 50% possuíam doenças crônicas, sendo que 40% possuíam doenças cardiovasculares, entre elas as valvopatias. Diante disso, é pertinente não só um cuidado maior no diagnóstico, como também nos efeitos mais agressivos do vírus. A gente observar que ele vai ser mais agressivo nos valvopatas. Obrigada.